Olá, olá pessoal, tudo bem? Biologia C, Couto na área, Timbio. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje com histologia vegetal. Na nossa última aula presencial, a gente já havia conversado um pouquinho sobre isso. Mas para dar sequência nesse assunto, como ficamos parados um pouquinho fazendo uma revisão, eu vou pegar todo esse assunto novamente e mostrar de uma forma mais sequencial para vocês, tá bom? Histologia vegetal é o estudo dos tecidos da planta. Nós vamos dividir esses tecidos em dois grandes grupos. Os grupos dos meristemas e os grupos dos tecidos adultos. Esse primeiro momento, essa aula de hoje, a gente vai focar só nos meristemas, tá bom? O que são meristemas? Meristemas são células muito importantes, a gente chama de células embrionárias nesse caso, e elas são responsáveis pelo crescimento da planta. Então aqui você tem uma pontinha de uma planta, e aqui você pode ver esses pequenos quadradinhos são células. Elas estão se dividindo e fazendo esse tecido crescer. Isso é um meristema. Então qual que é a origem? De onde que veio esse meristema? O meristema ele já surge no embrião, justamente pela necessidade de crescimento da planta, e ele tem algumas características bem marcantes. Por exemplo, células com núcleo volumoso. O núcleo que vai coordenar toda a divisão celular. Então ele tem que ser grande justamente para isso. Os vacúolos, eles são pequenos, para não atrapalhar, né? Porque numa célula normal eles são muito grandes, e aqui eles não vão ter muita função. Então, nesse caso, a gente reduz ele, e em alguns casos, às vezes, nem estão presentes. E para finalizar, eles têm, obrigatoriamente, as células meristemáticas, eles têm a parede celular fininha, delgada. Justamente quando a planta vai ter a divisão celular na sua célula, a parede celular não vai ser um empecilho por ser espessa. Então a parede celular é fina justamente para facilitar essa divisão. Essas células meristemáticas, elas têm essa capacidade de divisão, mas elas precisam ter uma coisa muito exposta assim, para o nosso vestibular. O nosso vestibular sempre cobra o tipo de divisão celular. O tipo de divisão celular é por mitose, galera. Lembra? Mitose e meiose. Couto, como que eu não vou me confundir achando que é uma meiose? Meiose, ela serve para a produção de gametas. Como a gente está falando de divisão celular para crescimento, é mitose. Quando você tem um ferimento no seu corpo, alguma coisa, uma cicatrização acontece, é tudo por mitose. Meiose é apenas para fazer gametas. Então o que a gente tem que saber dessas células? Núcleo grande, vacúolos pequenos ou ausentes, parede celular fina e a sua divisão celular é por mitose. Não se esqueça que essas células são totipotentes, elas têm capacidade de se transformar em outras, ok? O primeiro meristema que a gente trabalha é o meristema primário ou meristema apical. Então o que a gente vai lembrar? Você não pode esquecer, quando você vê uma região muito arborizada, uma floresta, você está passando pela Serra do Mar, pela Floresta Atlântica, e você vê inúmeras árvores, o que você deve pensar? Essas árvores estão competindo, ocorre uma disputa ali. Essas árvores estão disputando os nutrientes do solo, no caso, todos os minerais, e a água. Só que além de disputar o que está lá embaixo, elas disputam também a luz. Então a briga por desses vegetais é justamente por dois fatores. Água e minerais, esse suco a gente chama de seiva bruta, e também luz solar. Então para essa planta ter sucesso, ela tem que crescer. Quanto mais essa planta crescer, mais luz ela garante. Só que a planta não cresce só para cima, ela cresce para baixo também pelas raízes. Quanto mais profunda for a sua raiz, maior a chance de conseguir nutrientes e a água. Então esses meristemas primários, eles são responsáveis pelo crescimento em altura da planta. A gente chama de crescimento vertical. Então onde que a gente os encontra? Eles estão nas extremidades dos caules e das raízes. Tá? Geralmente as partes jovens. Couto, é possível enxergar meristemas primários? Quando você enxerga uma planta se desenvolvendo, se você olhar para o ápice, para as pontas, ou regiões de nós, onde saem os ramos, você vê às vezes até um tecido com uma coloração um pouquinho mais clara. Isso aí são meristemas, tá bom? Aqui nós temos um exemplo muito legal, que são os bonsai. A técnica bonsai é uma técnica oriental que consiste no corte específico de meristemas
impedindo que o vegetal se desenvolva em altura, mas ele continua envelhecendo normal, então é como se fosse uma árvore anã. Ela consiste no que então? Você vai cortar os meristemas que você encontrar e ele não vai deixar a plantinha crescer. Só que lembre-se, pessoas que fazem a técnica bonsai, elas têm muita paciência. Não adianta a gente pegar uma árvore qualquer, fazer um monte de poda e dizer, pronto, fiz meu bonsai. Ela leva muito tempo, muita observação, porque você tem que olhar o tipo de meristema que ocorre, tá bom? E aqui à nossa direita, nós temos um bonsai muito famoso que é do nosso pinheiro do Paraná, tá bom? Tipos de meristemas primários. Galera, nós temos alguns tipos de meristema primário, são um total de 4, tá bom? E aqui a gente vai ter, ó, o primeiro meristema é o dermatogênio, também chamado de protoderme. Só você lembrar, ó, dermato ou derme, ele vai originar a epiderme da plantinha. Então você repare aqui que é uma camadinha de proteção. O segundo tipo é o periblema ou meristema fundamental, dá origem ao córtex da planta. O que é esse córtex ou casca? É um tecido de preenchimento de espaços, galera. Tecido de preenchimento de espaços também é chamado de parênquima. Da camada que fica entre o pleroma e o dermatogênio, isso é periblema. Nossa, quanto nome! O periblema, o meristema fundamental, ele ocupa um espaço entre o dermatogênio e o pleroma. Então nós temos assim uma sequência de meristemas. O dermatogênio vai ser esse que vai dar origem à epiderme. Na sequência do dermatogênio já vem o periblema. Depois do periblema vem o terceiro tecido, que é o pleroma, que aqui está. O pleroma é chamado de procâmbio. Ele origina os primeiros vasos condutores do vegetal. O que são vasos condutores? É como se fosse uma veia, um capilar, uma artéria. Eles vão conduzir a seiva. A seiva é como se fosse o sangue da planta. Então esse tecido meristemático pleroma ou procâmbio ele é muito importante, porque ele vai deixar a planta produzir a sua seiva para ser conduzida pelos seus primeiros vasos condutores. E o último meristema primário, o caliptrogênio, super importante. Por que ele é importante? Ele é importante pela sua exclusividade. Então nós temos aqui uma pontinha de raiz, e essa pontinha de raiz aqui você consegue observar células meristemáticas. Tudo isso aqui é célula meristemática. Só que nós temos um problema. Toda vez que essa raiz está no solo, ela está entrando em atrito. Então ela vai se machucar. E como são células meristemáticas, elas podem sofrer dano, e se elas sofrerem dano, essa planta não cresce. Então o caliptrogênio, ele produz esta proteção aqui, que nós chamamos de caliptra ou coifa. Ela é uma proteção para não afetar as células meristemáticas. Tome cuidado com uma observação, então. Os meristemas estão nas regiões apicais da planta e também nas regiões subapicais, por causa da raiz. No caso aqui, o ápice da raiz é a caliptra ou coifa e o seu meristema está localizado na região subapical. Falando sobre coifa, você deve ficar esperto com 3 fatores. A coifa, ela serve para proteger a planta contra o atrito do solo, quando a planta tem a sua raiz enterrada, a sua raiz subterrânea. Se essa planta for aquática, a coifa ela vai ser um pouquinho maior. Por quê? O atrito na água é menor. Uma vez que tem menos atrito, ocorre menos desgaste e a coifa tem um tamanho um pouco maior que o normal. Nada exagerado, claro. E o terceiro fator que você vai ficar esperto são as plantas de raízes aéreas, as raízes que ficam expostas. Essas raízes expostas, elas podem sofrer desidratação. Se essa raiz desidratar, o meristema morre, ela não cresce. Então a coifa existe nas plantas de raízes aéreas justamente para evitar a desidratação. Beleza? Pessoal, mais uma imagem aqui mostrando a nossa coifa sendo produzida pelo meristema. E a nossa Universidade Federal já perguntou sobre isso uma vez. Se nós fizéssemos um corte aqui, o que aconteceria? Ela não especificou muita coisa. A resposta é: não ocorrerá o crescimento da raiz, pois os meristemas estão localizados aqui. Beleza?
Então, rápida recapitulada. Tipos de meristemas primários. Dermatogênio protoderme, gera a epiderme, o primeiro tecido de revestimento da plantinha. O periblema ou meristema fundamental origina a casca ou tecidos de preenchimento de espaço. O terceiro, pleroma ou procâmbio, origina os vasos condutores chamados de xilema e floema, que veremos agora na sequência. E o último, exclusivo da raiz, é o caliptrogênio, que ele vai formar a coifa, que é um tecido de proteção da região apical da raiz. Ok? Meristemas secundários agora. Pensa comigo. A plantinha cresceu. Agora os seus tecidos meristemáticos, eles se desenvolveram, eles se especializaram. Os meristemas secundários, eles ocorrem por desdiferenciação. Desdiferenciação é o quê? O meristema se especializou, agora ele volta a adquirir capacidades meristemáticas para fazer o engrossamento da planta. Lembre, a planta cresceu para cima pelo meristema primário. Agora ela vai crescer lateralmente. Meristema secundário faz o crescimento em espessura. Então eles são encontrados em partes mais velhas dos caules e raízes, a planta já se desenvolveu, e eles promovem o engrossamento. Tipos de meristemas secundários. Olha que fácil agora. Pessoal, só temos 2 tecidos meristemáticos de forma secundária. O câmbio e o felogênio. Vamos olhar primeiro o felogênio aqui. Ó. O felogênio forma a casca do vegetal, origina suber para fora e feloderme para dentro. Lembre-se, meristema secundário é como se fosse um sanduíche. Esse meristema ele forma 2 tecidos, um para fora e um para dentro. O meristema secundário felogênio origina para fora o suber e para dentro ele vai originar a feloderme, que também é um tecido de preenchimento de espaço. Essa planta precisa preencher espaço, armazenar substâncias. O segundo meristema é o câmbio. O câmbio ele vai fazer vasos condutores secundários. É aí que a planta engrossa de verdade, porque os vasos são mais funcionais. O nome desses vasos são xilema, vasos condutores de seiva bruta. Lembra aquela água e os nutrientes que a gente chamou no primeiro momento de seiva bruta? Eles são conduzidos pelo xilema. Ele é localizado bem interno à planta. Esse xilema conduz a seiva bruta para cima. Ocorre a fotossíntese, lembra? A plantinha, pela fotossíntese, ela vai sintetizar substâncias. E essa substância produzida pela fotossíntese, chamada de seiva elaborada. A seiva elaborada é conduzida pelo outro tecido originado do câmbio, chamado floema. Então, câmbio produz xilema e floema, e o felogênio produz, no caso, origina o suber e a feloderme. Aqui nós temos uma imagem bem legal para a gente lembrar disso aí. Nesse corte aqui, nós temos os 2 meristemas secundários, ó, o felogênio e o câmbio. O felogênio originou para fora suber e para dentro feloderme. O que é o suber? O suber é aquela casca da árvore que você enxerga, aquela casca áspera. Ela é formada por células mortas. Aqui em verdinho nós temos a feloderme, que é o tecido de preenchimento. Agora, o câmbio originou para fora o floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada, produto da fotossíntese, e para dentro aqui o xilema. Então essa é a sequência que a gente tem que saber. Suber, felogênio, feloderme, floema, câmbio e xilema. Uma dica para vocês. O suber, o felogênio e a feloderme, nós podemos chamá-lo de periderme, ok? Então, 2 meristemas secundários que originam 2 tecidos cada um para dentro e outro para fora. Aqui uma sequência de um corte histológico, para ficar bem claro. Aqui observamos os 2 meristemas secundários, felogênio e câmbio, ok? Pessoal, uma dica para vocês sobre anel de Malpighi. Anel de Malpighi é uma técnica utilizada, é um corte ao redor do tronco do vegetal, e ele serve para matar o vegetal. Como que ele funciona? Esse corte aqui, ele vai atingir os vasos condutores da planta. Que vasos o anel de Malpighi tem que atingir? Volta aqui. O anel de Malpighi, ele tem que ser profundo o suficiente para atingir o floema. Por que o floema? O floema é o vaso condutor de seiva elaborada. Nesse caso, se a planta não tiver o fluxo de seiva elaborada, essa seiva não irá nutrir a raiz.
Sem a nutrição da raiz, a planta não consegue absorver a seiva bruta. Nesse caso, você pode até observar aqui, ó, um acúmulo de seiva elaborada, porque ela não conseguiu descer. Sem essa descida da seiva, a raiz enfraquece e a planta vai morrer. E aqui você já vê o vegetal definhando. Então, o que é anel de Malpighi? É um corte ao redor do tronco, atingindo especificamente o floema. Tem que cortar o suber, o felogênio, o córtex em si, né? E o floema, ok? Pessoal, vamos treinar rapidinho o que a gente fez? Nas células meristemáticas é comum a observação de o que tem em célula meristemática. Se você enxergar uma célula, como que você vai saber que ela é meristemática? Grandes vacúolos, citoplasma parietal, figuras mitóticas, divisão meiótica e núcleo periférico. O que tem em célula meristemática? Tem grande vacúolo? Não, os vacúolos são pequenos ou ausentes. Citoplasma parietal. Citoplasma parietal é aquele que fica ao redor, bem coladinho. Também não nos serve, né? Figuras mitóticas. A principal característica dos meristemas, da célula meristemática, da célula embrionária, é a divisão celular por mitose. Nesse caso aqui, galera, a gente vai ficar com a letra C, ok? Então, letra C para a primeira questão. Mais um. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pela formação de novas células e tecidos na planta. O meristema responsável por dar origem ao parênquima, colênquima e esclerênquima, por exemplo, é chamado... Bem, antes da gente olhar as questões, vamos recapitular isso aqui, ó. Ele quer o nome do tecido que originou parênquima, colênquima e esclerênquima. Mas, Couto, a gente não viu isso? Indiretamente, galera. Parênquima é um tecido de preenchimento. Esse parênquima contém colênquima e esclerênquima, que são tecidos que a gente vai ver na sequência chamados tecidos de sustentação. Não deixam de formar esse tecido para preencher espaço, né? Então, que tecidos fazem essa parte de preenchimento de espaços? Protoderme. A protoderme origina a epiderme. Não. Procâmbio. Primeiros vasos condutores. Meristema fundamental ou periblema. Sim. Eles originam os tecidos de preenchimento de espaço. Letra C. Câmbio. O câmbio é um meristema secundário que vai originar os vasos condutores mais funcionais, xilema e floema. Então não nos serve. E felogênio. O felogênio é aquele meristema secundário que origina o suber para fora e a feloderme para dentro. Nesse caso, ficamos com essa resposta aqui. Mais um. Sabemos que os meristemas são tecidos com alta capacidade de diferenciação e que estão relacionados com o crescimento da planta. Entre os meristemas a seguir, marque aquele que é responsável pela formação dos tecidos vasculares primários. Lembra comigo? Tecidos primários, meristema primário, nós temos 4, né? Então, protoderme. Protoderme, o dermatogênio, origina a epiderme. Não. Eu quero vasos condutores. Procâmbio. O procâmbio era o tecido responsável pelos vasos condutores primários. É a letra B. C. Meristema fundamental. O meristema fundamental é originado pelo periblema. O periblema e o meristema fundamental, perdão, né? Eles originam vasos, tecidos de preenchimento. D. Câmbio, como já foi explicado, tanto o câmbio quanto o felogênio da letra E aqui, eles são responsáveis pelo crescimento secundário. Então ficaremos aqui com a letra B. Olha lá, dos tecidos vegetais abaixo é formado do suber. Bem, lembra comigo suber? Suber é um tecido originado do meristema secundário. Esse tecido secundário era chamado de felogênio. O felogênio origina suber para fora e feloderme para dentro. E aqui está a resposta, letra A. Parênquima secundário, preenchimento de espaço, né? A feloderma também. O floema secundário vai ser justamente responsável pelo caminho utilizado pela seiva elaborada. E o cilindro lenhoso vai ser justamente o lenho, que é um outro nome para o xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta. Este exercício ficaremos com a letra A.
Pessoal, os meristemas primários procâmbio, meristema fundamental e protoderme originam respectivamente os seguintes tecidos vegetais. Veja que simples. Ele nos deu aqui procâmbio, meristema fundamental e protoderme. Bem, nós sabemos que o procâmbio origina xilema e floema primários. O meristema fundamental ele vai ser responsável pelo parênquima, colênquima e esclerênquima, conforme a gente já viu anteriormente, né? E esse último aqui, a protoderme, ela origina a epiderme. Então, para esse exercício, ficaremos com a letra D. Pessoal, aqui nós terminamos o primeiro momento do estudo dos tecidos vegetais, da nossa histologia. Se você tiver alguma dúvida, por favor, fala com a gente, não deixe ela ficar. Apenas organize seus estudos. O que eu indico você fazer? Faça anotações dividindo meristema primário e meristema secundário. Coloque os 4 meristemas primários e os 2 secundários. E o que cada um origina? Só não se esqueça, né? Característica de meristemas. Meristema primário, crescimento em altura. Meristema secundário, crescimento em espessura. Pessoal, ficamos por aqui por hoje. Se vocês precisarem, estamos aí. Obrigado a todos e